A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais, aqui estamos para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo assim ordenou. O próprio Cristo proferiu: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Quero convidar você a orar ao Senhor nosso Deus juntamente comigo. Já quero adiantar que hoje nós teremos um estudo especial, um estudo que vem nos aproximar mais de Deus e que vem nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais a palavra do Senhor. Mas antes, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, graças te dou por esse momento. Pai, eu te agradeço pela vida dos teus servos que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a tua palavra. Ó Deus, vem nos edificar para a glória sua. Vem mudar os nossos corações, Senhor, vem nos converter, vem nos fazer nascer de novo, vem nos fazer produzir frutos que glorificam o teu nome. Em nome de Jesus, também te peço que abençoe todos os inscritos nesse canal, papai, que eles sejam edificados para a glória sua. Em nome de Jesus. Amém! Oh, glória a Deus! Maravilha, maravilha, maravilha de Deus, que estamos para nos alimentar das Sagradas Escrituras. Amados irmãos, esse vídeo de hoje tem por finalidade, esse estudo de hoje tem por objetivo te ensinar a interpretar a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela tem as suas linguagens. Sim, por mais que nós, primeiramente, por mais que a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, examina a Bíblia, vai a fundo, recorre a livros, a comentaristas, o que diz os historiadores e assim por diante. Mas a Bíblia é um oceano tão profundo que você cava o poço, você lê, você estuda e você acaba descobrindo coisas que você jamais imaginou. Esse é um dos segredos da Bíblia. E os segredos do Senhor são revelados para os humildes, aqueles que reconhecem que depende do Senhor. Então, amados irmãos, hoje nós iremos estudar, submisso ao tema tipologia bíblica. Você já ouviu essa palavra alguma vez? Tipologia bíblica. A Bíblia Sagrada, irmãos, não é tão fácil de... Existem muitos textos bíblicos difíceis de serem entendidos, interpretados, vividos, aplicados e assim por diante. E existem muitas palavras que fogem à nossa capacidade humana. E aí entra em ação, continua entrando em ação o Espírito Santo, continua em ação o Espírito Santo, e aí entra em ação homens e mulheres que o Senhor tem levantado no meio da igreja, né, para nos fazer entender a palavra do Senhor. E a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em várias linguagens para que possamos entender melhor. Quando estudamos a Bíblia, existe uma matéria na teologia cristã chamada de hermenêutica, que é a arte de interpretar textos bíblicos, ou a arte de interpretar textos. E dentro dessa matéria, nós aprendemos que existem várias formas da gente conhecer as passagens bíblicas, como por exemplo, o Senhor Jesus, ele falou várias vezes através de parábola. Então, na Bíblia Sagrada, nós encontramos a linguagem de parábolas. Você sabe o que é parábolas? Você sabe o que Jesus Cristo quis transmitir quando ensinava através de parábola? Então a Bíblia fala sobre parábolas, a Bíblia fala tem a sua linguagem alegórica, a sua linguagem literal. Literal é aquilo que Jesus falou e que você tem que praticar mesmo. Tem a sua linguagem figurativa, que isso fala que está tudo agrupado ali, né? Tem a linguagem simbólica, tem essa linguagem tipológica. Vou dar um exemplo aqui. Uma certa vez Jesus falou: se o seu olho te fizer pecar, arranca-o. Se sua mão te fizer pecar, arranque sua mão.
Quando Jesus falou isso, Jesus não estava falando no seu sentido literal. Jesus Cristo não estava mandando os seus discípulos arrancar os seus olhos se de repente eles forem tentados a olhar para onde não poderiam olhar, e para evitar que olhasse, para evitar que pecasse, que era necessário arrancar os seus olhos ou até mesmo as suas mãos. Não era nesse sentido literal. Jesus estava ensinando como se fosse através de uma linguagem simbólica, no sentido de orientar os apóstolos, orientar a igreja a fugir da aparência do mal, a desviar os seus olhos, a desviar as suas mãos, a evitar o pecado. Isso fala de renúncia. Então, amados irmãos, entre essas matérias, porque tem outras formas, tem outras linguagens de como entender a Bíblia Sagrada. Eu vou fazer questão de mostrar aqui para vocês aqui, não vou repetir, né? Linguagens bíblicas, símbolos, tipos, alegorias, literal, parábolas, metáforas, hipérbole, antropomorfismo e assim por diante. Então, irmãos, através dessas linguagens a gente consegue entender a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar falando sobre a tipologia bíblica. A tipologia bíblica é o estudo que mostra vários aspectos da pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Você sabia que quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o Senhor Jesus Cristo estava de uma certa forma, como é que eu posso dizer, manifestado no Antigo Testamento? Nós vamos entender isso. O que é tipologia bíblica? A tipologia bíblica, tipos, como por exemplo a tipologia bíblica. Dentro desse conceito de tipologia bíblica, existe a expressão tipo e antitipo. Tipo e antitipo. O tipo, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser uma coisa, ele pode ser uma cerimônia, ele pode ser um acontecimento no Antigo Testamento que aponta para Jesus Cristo ou para a sua igreja. Então, o tipo é a sombra, o tipo é a figura, o tipo pode ser uma pessoa, uma coisa, um acontecimento, algo religioso do Antigo Testamento que se identifica com o nascimento, com a vida, com o ministério, com a morte, com a ressurreição e com a volta do Senhor Jesus Cristo. Como por exemplo, você já observou que vários acontecimentos na vida de José, de Davi, de Moisés e de outros mais no Antigo Testamento se identificam um pouco com a vida e o ministério de Jesus? E é isso que nós iremos abordar hoje. Lembrando que existem os tipos humanos de Cristo no Antigo Testamento e existem também os tipos não humanos de Cristo no Antigo Testamento. Então, vamos lá? Acho que já deu para você ter uma certa noção. Como, por exemplo, vamos começar por Adão. Adão, ele é o primeiro tipo humano de Cristo no Antigo Testamento. E a gente vai ver porque que Adão é visto como o primeiro tipo humano. Como, por exemplo, a Bíblia fala que Adão ele foi o primeiro homem. Adão foi o primeiro homem. A primeira criatura humana a ser criada. A Bíblia fala que Adão, infelizmente, ele foi o primeiro homem a pecar. Por causa do pecado de Adão, veio sobre a humanidade, veio sobre o homem a condenação, veio sobre o homem a maldição, o homem passaria a trabalhar do seu próprio suor.
através do pecado de Adão, através da atitude de Adão, todos nós nos fizemos pecadores. Em contrapartida, irmãos, através de Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, que é o segundo homem no sentido de perfeito, de que veio restaurar a comunhão do homem junto ao Senhor. Vamos observar aqui o que Paulo fala sobre isso, que lendo os textos bíblicos a gente entende melhor. Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14. Está escrito assim: No entanto, eu vou começar do 12 aí que fica melhor. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Paulo está falando de Adão. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão, tipo de Jesus. Tipo fala da figura, tipo fala da sombra, o antitipo fala da realidade. Porque a lei estava o pecado no mundo, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura, olha só o que Paulo fala, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então Paulo está dizendo que Adão, primeiro homem, primeiro ser criado, primeira pessoa que pecou contra o Senhor, primeira pessoa que através do seu ato de desobediência veio trazer morte e maldição para a humanidade. E Paulo está dizendo que Adão, ele era uma figura de Cristo, a qual é a figura daquele que havia de vir, se referindo a Jesus. Então, vamos ler um outro texto aqui, nesse mesmo capítulo, versículo 19. Porque, como é pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, muitos serão justos. Então, Paulo está dizendo que, pela desobediência de um só homem, Adão, veio a existir a maldição, existiu o pecado, veio a existir a condenação. O homem perdeu a comunhão que tinha para com o Senhor. O homem perdeu o acesso que tinha ao jardim do Éden, ao jardim do Éden, a presença de Deus. Adão perdeu isso tudo. Porém, através da obediência do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio do céu, subiu para o céu novamente, através da obediência de Jesus Cristo, o homem pode ser restaurado espiritualmente, o homem pode ser trazido à comunhão com o Senhor de novo, o homem pode ser salvo, perdoado, o homem pode entrar novamente no paraíso prometido pelo Senhor Jesus, porque lá, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam muitos privilégios que tinha ali no jardim. E hoje, através de Cristo, nós podemos ter acesso à presença de Deus, ao paraíso oferecido pelo Senhor Jesus. Então, Adão, ele é o tipo de Jesus. E nós louvamos a Deus pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Então, Cristo, ele fala de uma nova criação. Adão, a primeira criação humana. Adão, o primeiro homem. Cristo veio nos apresentar uma nova criação. Cristo veio nos oferecer um novo coração. Cristo veio nos dar a oportunidade de nascer de novo. João capítulo 3, ele falou para Nicodemos. Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino
dos céus. O segundo personagem bíblico, o segundo personagem humano que nós observamos que se identifica com a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo é Abel. Diz a Bíblia que Adão e Eva tiveram alguns filhos, e os primeiros, no caso aí, foi Abel e Caim. E Caim, ele ofereceu um sacrifício a Deus, porém o Senhor rejeitou o sacrifício de Caim, porém o Senhor aceitou o sacrifício de Abel. Abel, a vida de Abel, o comportamento de Abel tipifica o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Olha só, Abel, desprezado. A Bíblia fala que Abel ele foi desprezado pelo seu irmão. Vamos ver o que o texto bíblico tem a nos dizer aqui. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Cadê? E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no caminho, se levantou Caim contra o seu irmão Abel. Então, Caim se levantou contra o seu irmão Abel, porque Abel procurava agradar mais ao Senhor. Caim, como irmão de Abel, não deveria ter feito isso, mas ele fez. Então, essa atitude de Caim com Abel nos faz lembrar também do Senhor Jesus Cristo. Assim como Abel foi desprezado pelo seu irmão Caim, Jesus Cristo também foi desprezado pelos seus próprios irmãos. Então a gente vê uma semelhança aí nesses acontecimentos na vida de Abel, que prefigurava, acontecimentos na vida de Jesus, prefigurava também a rejeição que Jesus teve com seus irmãos. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele fala um pouquinho a respeito disso. Vamos observar aqui, Isaías 53, a partir do versículo 3, falando sobre Cristo, ele diz, era desprezado, era desprezado. Abel foi desprezado pelo seu irmão Caim. E o mais indigno entre os homens, ou seja, aos olhos de Caim, Abel não era mais digno de continuar existindo entre os seres humanos, ou entre eles ali. E o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, nos trabalhos. Abel era um homem trabalhador. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Essa profecia aqui se cumpriu em Cristo, quando Cristo estava ali sendo julgado por Herodes, por Pilatos, E ele foi chicoteado, e as pessoas olhavam para ele, não davam nada por ele, se sentiam de uma certa forma decepcionados, porque acreditavam que Jesus Cristo seria aquele que iria reinar sobre eles, sobre o Império Romano e assim por diante. Então, amados irmãos, nós observamos aí algumas características na vida de Abel que se identificam com o Senhor Jesus. Então, Abel, ele é o tipo de Jesus, ele é a figura de Jesus, ele é a sombra de Jesus. Jesus, ele é um antitipo. Jesus Cristo, ele é o cumprimento. Tem um outro exemplo aqui, a Bíblia fala que Abel, tem uma outra característica da vida de Abel, diz a Bíblia que Abel, ele era pastor de ovelha. Vamos ver o que o texto bíblico tem a nos dizer aqui em Gênesis capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Então Abel, ele era pastor de ovelha, Jesus Cristo também ele era pastor. Jesus, ele é o nosso sumo pastor. Ele deu a vida dele pelas ovelhas. O evangelista João, ele fez questão de testificar as palavras que Jesus disse quando falou sobre pastor. João capítulo 10, versículo 11, está escrito assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, da mesma forma que Abel, que prefigurava Jesus, da
mesma forma que Abel era o tipo de Cristo, da mesma forma que Abel era pastor, Jesus também, ele era pastor. Jesus deixou bem claro, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, a gente observa aí que quando passamos a entender esses conceitos, essas formas de interpretar a palavra do Senhor, aqueles textos bíblicos que a gente em outrora lia e não entendia, fica mais fácil para a gente ter um entendimento, uma compreensão da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos dar prosseguimento? Agora nós iremos falar sobre Moisés. Iremos falar sobre Moisés. Porque nós podemos falar sobre vários personagens do Antigo Testamento. Mas nós não podemos deixar de falar sobre Moisés. Moisés, irmãos, exige aproximadamente 900 referências bíblicas sobre Moisés nas páginas da Bíblia Sagrada. Moisés é um dos personagens mais citados na Bíblia. Moisés foi um grande líder. Moisés foi um grande legislador. Moisés foi usado por Deus de uma maneira poderosa. Moisés até hoje é lembrado e como é lembrado pelo povo de Israel. E na vida e no ministério de Moisés a gente vê vários aspectos, várias características que se identificam com Jesus. Moisés, ele é um dos principais personagens no Antigo Testamento que podemos chamar de tipo de Cristo, que se identifica com o ministério de Jesus. Como, por exemplo, Moisés quando nasceu. Moisés quando nasceu, Faraó queria matar a criancinha. Faraó, o número de judeus que naquela época não tinha essas expressões, essas palavras, né? Era o povo hebreu. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés, sendo bebê, nasceu debaixo daquela fornalha no sentido assim de meio de perseguição, né? Faraó mandando matar todas as criancinhas. E diz a Bíblia que Moisés, pequenininho, já estava sofrendo ali a primeira perseguição, estava sujeito a ser morto por Faraó. E a gente vê que essa experiência na vida de Moisés se identifica com o Senhor Jesus. A princípio, a palavra do Senhor nos diz, né? Vamos aqui para as referências bíblicas, para a gente não ter nenhuma dúvida, né? Vamos ver o que o texto bíblico tem nos dizer, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Êxodo capítulo 14, aqui. Êxodo capítulo 14, se bem que essas referências que eu citei aqui, são referências que falam sobre algumas características de Moisés, como homem de Deus. Eu não vou ler aqui não, mas vou citar. Por exemplo, citar o comentário. Moisés foi chamado de servo do Senhor, Êxodo capítulo 14, versículo 31. Diz a Bíblia que Moisés foi fiel em toda a sua casa, e isso está registrado em Números capítulo 12, versículo 7, e também na carta aos Hebreus capítulo 3, versículo 5. A Bíblia fala que Moisés foi um profeta diferente de todos eles. No finalzinho do livro de Deuteronômio está escrito que jamais pisou ali em Israel um profeta semelhante a Moisés, a qual o Senhor falava com ele face a face, e como Deus o usou de maneira poderosa para operar milagres e maravilhas. Moisés foi chamado profeta do Senhor. Isso está em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10 e 11. Então, como tipo de Cristo, existiu muitos pontos na vida de Moisés que podemos comparar com a vida e com o ministério de Jesus. Moisés, ele foi ameaçado de morte, preservado por Deus logo cedo. Bem cedinho, bebezinho, Moisés foi preservado por Deus. Vamos lá?
Essa referência está, a princípio, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 2 e 10. Vamos ver o que está escrito aqui, lembrando que foi o próprio Moisés quem escreveu esse livro. Moisés escreveu pelo menos 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vou repetir os 5 livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lembrando que alguns textos, alguns versículos do finalzinho do livro de Deuteronômio, acredita-se que foi escrito por Josué, porque lá é narrado a morte de Moisés. Então, se ele morreu e se está narrando a morte dele, é porque uma outra pessoa acabou de concluir o livro de Deuteronômio. Então, Moisés foi ameaçado de morte, da mesma forma que Jesus foi ameaçado de morte. Você lembra? Vamos ver o que está escrito aqui. Êxodo capítulo 2, versículo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Moisés ficou escondido, Deus preservou Moisés. E aí, preservou Moisés da morte. Deus tinha algo para realizar através de Moisés. Nós sabemos disso, que Moisés ele foi criado pela filha de Faraó. A palavra do Senhor nos diz, né, que Moisés nasceu e os pais de Moisés pegaram aquela criancinha pequenininha, colocaram num junco ali, uma espécie de cesto, e colocou para descer, me parece, sobre o rio Nilo. E a filha de Faraó estava tomando banho junto com as suas servas, e ela então pega aquela criança, e ali próximo, por incrível que pareça, estava Miriam, a irmã de Moisés. Miriam era uma criança, e Miriam conversa com ela, convence ela de que aquela criança poderia ser criada por uma outra pessoa, no caso aí a própria mãe de Moisés. Então a filha de Faraó, ela praticamente assalariou a mãe de Moisés. A mãe de Moisés criou Moisés até uma certa idade, e depois Moisés ficou definitivamente morando no palácio. Mas sendo criança, antes disso tudo acontecer, Moisés ele foi preservado por Deus da morte. O diabo queria matar Moisés através de Faraó. E aí a gente vê algumas características com o ministério de Jesus. Moisés, tipo de Cristo, já sendo criancinha. A Bíblia fala que quando Jesus nasceu em Belém, certo? Quando Jesus nasceu, Deus falou com José que não era para voltar para Nazaré, porque o rei Herodes estava querendo matar a criança. Lá está escrito. José então vai para o Egito, passa um período lá no Egito, e depois Deus fala com José para José voltar para Nazaré. Então, Jesus Cristo mal havia nascido e já estava sofrendo a primeira perseguição. Porém, Deus preservou Jesus Cristo da mesma forma que preservou Moisés. Essas referências estão em Mateus, capítulo 2, versículo 13 e 15. Prosseguindo. Moisés dominou as águas do mar. Passaram-se muitos anos. Diz a Bíblia que Moisés cometeu um homicídio, já grande. Teve que fugir para o deserto. Quando isso aconteceu, Moisés já estava com 40 anos. Aí lá no deserto, Moisés ficou mais 40 anos. Então, quando Moisés estava com 80 anos, Deus fala com Moisés no monte. Moisés estava procurando as ovelhas. E no monte Deus fala com ele, chama ele e fala com ele que vai tirar o povo de Israel do Egito através dele. Ele vai para o Egito. Moisés endurece o coração. Se bem que tem um texto bíblico que diz que
que Deus endureceu o coração de Faraó, a fim de que, através desse comportamento de Moisés, Deus pudesse manifestar o seu poder e suas maravilhas. Isso aí, irmãos, é porque também Faraó já estava decidido a não se curvar diante do Deus, o grande eu sou. E a palavra do Senhor nos diz que Deus mandou muitas pragas sobre o Egito, e Moisés também, ele dominou as águas ali do Egito. Dominou de que forma? Vamos observar aqui. Até nesse milagre, a gente vê características, identificação com o que Jesus Cristo realizou quando esteve nesse mundo. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então esse texto é o texto que narra quando Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel atravessar. Então a gente observa aqui o poder, a autoridade que estava sobre Moisés, no sentido de Deus fazer o mar se abrir. E isso nos faz lembrar do Senhor Jesus. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo andou sobre o mar? Jesus Cristo, ele andou sobre o mar. Moisés, tipo de Cristo. Cristo, o antitipo. Cristo é a realidade. Mateus capítulo 8, versículo 26. Está escrito dessa forma. E ele disse-lhe: por que temeis, homem de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Moisés também alimentou uma grande multidão. Diz a Bíblia que o povo saiu do Egito, ficou no deserto 40 anos, e durante 40 anos Deus alimentou o povo. O povo estava faminto, o povo estava com fome, o povo inquietou Moisés. Moisés, se você nos tirou do Egito para morrer aqui, Moisés então ora ao Senhor nosso Deus, e Deus então começa a enviar maná. Deus começa a enviar pão para aquele povo. E aquele povo então começa a se alimentar, e diz a Bíblia que durante 40 anos Deus enviou o pão do céu, o maná. Deus enviava pão e carne para saciar aquele povo. E a gente vê que o próprio Senhor Jesus Cristo também agiu como se fosse dessa forma. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo pregando, anunciando, e uma multidão já estava com ele desde cedo, irmão. E à tarde o povo estava ali cansado, Jesus preocupado, mas o povo não ia embora. O povo estava satisfeito espiritualmente. E Jesus falou: eu tenho compaixão da multidão, porque eles estão até agora sem alimentar. Jesus já sabia o que tinha que fazer, mas Jesus queria ouvir dos discípulos qual era a sugestão, a opinião que eles tinham para dar. E eles falaram: Senhor, tantos pães não é o suficiente para alimentar essa multidão. Mas Jesus perguntou se alguém tinha trazido alguma coisa de comer. Aí descobriram que tinha uma pessoa ali que havia trazido pães e peixes. Jesus então multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou 5 pães. Jesus multiplicou esses pães para aproximadamente cerca de 5.000 pessoas. E essas pessoas comeram e foram saciadas. Oh, aleluia! Da mesma forma que Moisés orou e Deus enviou o maná do céu para o povo de Israel ali no Egito, Jesus Cristo também multiplicou, deu o exemplo da oração, multiplicou os pães ali e todos foram saciados. Então a gente vê como Moisés se identifica com Jesus Cristo, no seu nascimento, na sua vida e no seu ministério. A Bíblia fala que Moisés também teve o seu rosto iluminado. Isso também aconteceu com o Senhor Jesus. A Bíblia fala no livro de Êxodo capítulo 34, que Moisés,
subiu no monte, vamos observar aqui, Moisés capítulo 34, versículo 35. Assim, pois, viram os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Então, amados irmãos, Moisés, ele subia no monte, falava com Deus, e teve uma certa experiência, teve uma certa vez, que o rosto de Moisés, ele ficou tão iluminado, revestido nas nossas linguagens, na nossa fala, né? Porque nossas palavras muitas das vezes são pobres para expressar a glória de Deus que envolveu o rosto de Moisés. O rosto de Moisés ficou iluminado. E o que me chama a atenção é que Moisés mesmo não conseguia enxergar o quanto seu rosto estava iluminado, somente as pessoas que o cercavam. Isso fala que o cristão deve possuir o brilho do Espírito Santo. E esse cristão, ele não precisa ter uma preocupação excessiva de sair dizendo por aí, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou de uma determinada igreja, gente, vocês me respeitam porque eu sou cristão, eu mudei de vida. Irmãos, não tem necessidade de você ter essa preocupação exagerada. Através das suas atitudes, através do seu fruto, do seu comportamento, as pessoas vão perceber que você é uma nova criatura, é um novo homem, uma nova mulher. Não é você que tem que sair falando, meu rosto está brilhando porque eu estou cheio do Espírito Santo. É as próprias pessoas que vão ver através da sua atitude, através da alegria do seu rosto, através do seu comportamento, de que realmente você está iluminado, você está cheio do Espírito Santo. Então Moisés foi iluminado pelo Espírito Santo. Moisés ele foi iluminado com a graça de Deus. O rosto de Moisés brilhava. E aí nós vamos ver que Jesus também teve uma experiência quase idêntica a essa de Moisés. Olha como eles como são semelhantes, né? Como se parece, né? A vida e o ministério de Moisés comparada a Jesus. Nós vamos buscar uma referência aqui. Ela está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 5. Jesus estava no monte com os seus discípulos. Olha o que aconteceu aquele dia. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Oh, glória a Deus! Os discípulos estavam ali, no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, os amigos mais próximos de Cristo, e no momento em que eles estavam ali, uma nuvem os envolveu, uma glória os envolveu, e apareceu ali Moisés representando os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, representando a Torá, no caso aí o Pentateuco, e Elias representando os profetas, e uma glória os envolveu. E o rosto de Jesus ficou iluminado ali naquele dia. Então a gente vê a semelhança entre Moisés e Jesus. Oh, glória a Deus! Eu lembro que uma certa vez o Senhor Jesus, uma certa vez Moisés, ele disse, né? O Senhor levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim. A esse vocês devem dar ouvido. Moisés estava profetizando a vinda e o ministério do Senhor Jesus. Como os dois se identificam. Eu sei que existem religiões como o islamismo, por exemplo, até onde eu entendo, até onde eu sei,
o islamismo aplica essa profecia de Moisés, quando Moisés fala que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele, o islamismo, eles aplicam essa profecia ao seu líder maior, que já faleceu, no caso aí, Maomé. Então, segundo eles, o Messias, o líder maior que iria vir, está se referindo a Maomé e não a Jesus. Mas nós cremos de forma diferente. E assim a palavra do Senhor ela vai nos esclarecendo como a Bíblia ela é rica. A Bíblia fala, irmãos, que Moisés também sofreu oposição. E como Jesus sofreu oposição? Vocês sabiam que Moisés ele enfrentou oposição até por parte dos seus familiares? Sim, a Bíblia fala sobre vários indivíduos que se levantaram contra Moisés. Mas a Bíblia também fala que os seus dois irmãos, Arão e Miriam, se opuseram ao ministério de Moisés. Miriam já estava velhinha, Miriam já estava com aproximadamente 90 anos de idade. E um certo dia, Miriam e Arão começaram a questionar que Deus só falava com Moisés, mas não falava com eles. Ele travou uma perseguição contra Moisés, e isso está registrado no livro de Números, capítulo 12, versículo 1. Para você não ter nenhuma dúvida, né? Porque é bom a gente, já que estamos em estudo bíblico, é bom a gente ler as referências para não ter nenhuma dúvida. Você concorda comigo? Então você vai abrir a sua Bíblia, se você tiver tempo, no livro de Números, capítulo 12, versículo 1, onde está escrito assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Isso aqui está falando de uma outra causa, de um outro motivo, mas não foi só por esse motivo que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Moisés, diz a Bíblia, que era o homem mais manso que existiu no seu tempo, que existiu sobre a terra. Eu lembro das palavras de Jesus, quando ele disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus é a nossa maior referência. Ele, como homem, ele foi um homem mais manso do que o Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala que como homem, ele foi um homem mais manso do que Moisés. Então a gente vê que Moisés, tipo de Jesus, até nesse aspecto, quando a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra. Séculos e mais séculos depois, surge Jesus Cristo ali nas terras de Israel, dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Então os irmãos de Moisés se levantaram contra ele. E como Jesus também sofreu oposição por parte dos seus próprios irmãos. Tem uma referência bíblica aqui, porque às vezes a gente fala irmão, mas nem sempre a gente está se referindo apenas aos irmãos no sentido de judeus. Mas teve os irmãos de Jesus que vieram depois dele, né? No caso, através de Maria e José, que nem os próprios irmãos dele, no começo, acreditavam que ele era o Messias verdadeiro. João, capítulo 7, versículo 5, está escrito assim: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Porque, versículo 5, porque nem mesmo seus irmãos acreditavam em Jesus como Deus. Muito tempo depois é que os irmãos de Jesus, né, que a Bíblia fala sobre José, Judas, agora eu não lembro o nome de todos os irmãos de Jesus que está escrito na Bíblia. O certo é que eles também não acreditavam em Jesus como Messias. Não acreditavam que Jesus ele era o Messias aguardado pelo povo de Israel. E Moisés também enfrentou esse tipo de oposição.
Aí nós vamos tentar adiantar um pouco mais aqui, como por exemplo, vamos prosseguir aqui. Moisés intercedeu pelo povo, Êxodo capítulo 32, versículo 32. Quantas vezes Moisés intercedeu pelo povo junto a Deus? Jesus Cristo também intercedeu ao Pai. João capítulo 17, versículo 9, ali fala sobre a oração de Jesus Cristo em favor dos apóstolos, em favor dos discípulos. Jesus falou: Pai, eu não rogo apenas por esses que estão aqui comigo, eu também rogo por aqueles que hão de crer no Senhor. Aleluia! A Bíblia fala que Moisés escolheu 70 anciões para estar com ele ali, aconselhando o povo. A Bíblia também fala que Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos para estar com ele, realizando a obra, ou serem discipulados pelo Senhor Jesus. A Bíblia fala que Moisés ele passou 40 dias no monte, orando, jejuando, para receber a lei das mãos do Senhor nosso Deus. Isso está escrito em Êxodo capítulo 24, versículo 18. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 2, que Jesus Cristo ele passou 40 dias no deserto, orando, jejuando, consagrando, buscando ao Senhor, como homem, nos dando o exemplo que podemos vencer as batalhas espirituais, vivendo na dependência do Pai. Então a gente vê aí que Moisés prefigurava Cristo. Moisés, ele era o tipo de Cristo. Moisés, 40 dias no monte. Jesus Cristo, 40 dias no deserto. Moisés andava com 12 tribos. Diz a Bíblia que as 12 tribos estavam ali com Israel. E na época do tabernáculo ficava 3 de cada lado. E no deserto, onde Moisés ia, estavam as 12 tribos com ele. E a Bíblia também nos fala, né, que Jesus andou com 12 apóstolos. Olha como se identifica, como se assemelha o ministério de Moisés com o ministério de Jesus, a vida. Então Moisés ele prefigurava o profeta maior que iria vir depois dele, se referindo a Jesus. A Bíblia fala que Moisés, depois de morto, ele apareceu. Apareceu de que forma? Se a Bíblia fala que o corpo de Moisés não foi encontrado. A Bíblia fala que o diabo lutou com o anjo, disputando o corpo de Moisés. Mas aqui eu coloquei uma referência aqui. Moisés, depois de morto, ele ainda apareceu. Mas ele apareceu quando? Ele apareceu no Monte da Transfiguração, que foi aquela passagem que eu li aqui nesse instante. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo, ele foi morto, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi visto, irmão. Ele foi visto por muita gente. Ele foi visto pelos 12 apóstolos. Resumindo, Paulo fala que ele foi visto por mais de 500 testemunhas. Deixa eu ver se eu encontro aqui essa referência no livro de Gálatas. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Porque a gente tem que anotar, né, irmãos? Porque se a gente não anotar, fica um pouco difícil entender. Eu não marquei aqui, mas fugiu a memória aqui, mas o apóstolo Paulo, ele fez questão de fazer uma lista sobre a quantidade de pessoas que viram Jesus após a ressurreição. Agora me fugiu em qual carta que está escrita. Mas o certo é que Moisés, é impressionante como Moisés se identifica com o Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente observa aí que nós podemos ir muito além daquilo que imaginamos, no sentido de conhecer a palavra do Senhor. A palavra de Deus ela é rica. Nós vamos terminar aqui o nosso estudo de hoje, nosso comentário de hoje, onde nós estudamos sobre Moisés, o tipo de Cristo. Não esqueça, para entender a palavra do Senhor,
para interpretar a palavra de Deus corretamente, nós precisamos recorrer a esses estudos bíblicos. Tem muitos cristãos que não têm sede da palavra de Deus, não têm sede de conhecimento bíblico. Nas igrejas, muitas igrejas, não é todas, mas em muitas igrejas tem um culto de doutrina onde se ensina a palavra de Deus, tem escola bíblica dominical para aprendermos a palavra de Deus, tem muitos ministérios cristãos que investem no conhecimento bíblico, tem muitos ministérios cristãos, muitas igrejas que possuem conferências de escola bíblica dominical, existem conferências para mulheres com temas, existem muitas escolas, como por exemplo, eu louvo a Deus que Deus me dê a oportunidade de estudar um pouco a palavra do Senhor. Quando eu morava no interior de Minas Gerais, na cidade de Nanuque, Minas Gerais, eu era ali pastoreado pelo pastor Vitalino. O pastor Vitalino é muito conhecido ali na região de Nanuque. E desde que eu o conheci, ele sempre investiu no conhecimento. E nós tínhamos um curso teológico ali chamado ETAD. ETAD é a Escola Teológica das Assembleias de Deus. E a ETAD, a sede dela fica em São Paulo, ou ficava, na ocasião, ficava ali em Pindamonhangaba. E nós tínhamos o curso teológico ali todo sábado. E como nós tivemos a oportunidade de aprender a palavra do Senhor. De lá para cá, eu pude estar iniciando, fazendo outros cursos teológicos, porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente tem sede da palavra do Senhor. Tem muitas coisas que a gente também, querendo ou não, a gente esquece no decorrer da caminhada. E aí é preciso fazer uma espécie de reciclagem na memória. Reciclagem que eu falo é você voltar a ler aqueles livros que você leu na época do curso, talvez leu na parte da correria. Reciclagem fala de você voltar a ler a Bíblia quantas vezes for preciso, fazer novos cursos cristãos, porque muitas coisas vai mudando, sabe? Não é que a Bíblia vai mudando, é que vai surgindo novos conceitos, novas interpretações, e você precisa estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, para você ter uma estrutura para defender a sua fé, defender aquilo que você crê, defender aquilo que você conhece. Do contrário, você acaba sendo influenciado pelos chamados ventos de doutrina, como o apóstolo Paulo deixou bem claro, né? Então, esse estudo da tipologia bíblica, ele nos mostra que temos sim condição de nos aproximar mais de Deus, que temos condição de conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Vou dar um exemplo aqui. Quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, diz a Bíblia que ele se deparou com 2 discípulos no caminho de Emaús. Vou ver se eu tenho a referência aqui para a gente tá procurando, né? Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, versículo 27. Cadê aqui? Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus se aproxima dos 2 discípulos. Esse aqui já era domingo. Os discípulos estavam tristes, cabisbaixos, conversando entre si. Jesus então se aproxima deles. Eles não reconhecem Jesus. Estavam tristes. E Jesus diz: o que vocês estão conversando entre si? E aí eles responderam até de uma forma grosseira, né? Você por acaso é visitante aqui em Jerusalém, que não sabe das últimas coisas que têm acontecido aqui? Aí Jesus perguntou: quais coisas? É porque mataram Jesus, aquele o qual nós acreditávamos que iria nos livrar do jugo romano.
Nós acreditávamos que seria ele o libertador. Porém, ele foi morto pelas mãos de Herodes, pelas mãos de Pilatos. Ele prometeu que iria ressuscitar, mas hoje é o terceiro dia. É certo que ouvimos falar que as mulheres viram ele, que os apóstolos viram ele, Pedro viu ele, mas até agora nós não vimos ele. A gente não sabe do que aconteceu e a gente tinha esperança que ele fosse o libertador. E aí Jesus aproveita essa oportunidade para dizer: honestos de coração, não sabeis vós que era necessário que se cumprisse nele tudo aquilo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas? E Lucas, ele diz, né? E Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava na Escritura. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo começou a mostrar para aqueles dois discípulos o que estava escrito a respeito de Cristo em Moisés, em Pentateuco, nos profetas e nos salmos. Porque nos 150 salmos, que está agrupado aqui na nossa Bíblia, existe muitas profecias sobre o nascimento, a vida, o ministério do Senhor Jesus. Os profetas falaram sobre Jesus. Miqueias, por exemplo, ele falou que Jesus iria nascer em Belém. Como que Miqueias ia saber disso aí como homem? Mas foi o próprio Deus quem revelou para Moisés, para Miqueias. Miqueias disse, né? E tu, Belém, terra de Efratas, visto que é a menor, visto que és a menor entre as cidades, né, entre as vilas, mas é de ti mesmo que vai sair o rei. Então Jesus nasceu em Belém. O profeta falou, o profeta menor. O profeta Isaías, que é considerado o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus, ele disse que Jesus iria nascer, iria crescer em Nazaré, como de fato Jesus cresceu em Nazaré. Ele disse que Jesus iria ser chamado de Deus forte, príncipe da paz, conselheiro, e assim por diante. Então, se a gente for entrar num estudo particular para falar sobre as profecias contidas nos profetas maiores e menores, quais são as profecias, o que está escrito a respeito de Cristo no Pentateuco, irmão, o tempo é insuficiente. Você quer conhecer um pouco mais sobre a tipologia bíblica? Estude sobre o tabernáculo. Você já leu sobre o tabernáculo? Já estudou sobre o tabernáculo? Depois eu vou estar ministrando um estudo aqui sobre o tabernáculo. Tabernáculo que foi construído por Moisés e pelo ali os seus servos, né? Do jeito que Deus mandou, e cada parte do tabernáculo ali é uma tipologia apontando para o seu real cumprimento na pessoa de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus! Vamos colocar uma vírgula aqui no nosso estudo de hoje. Nós não vamos parar por aqui. Nós vamos continuar o nosso estudo em outra oportunidade. Hoje nós falamos sobre Moisés, um tipo de Cristo. Tipo é a figura. Tipo pode ser uma pessoa, uma coisa, um acontecimento, uma cerimônia que aponta para o seu real cumprimento lá na frente. O real cumprimento do tipo é o antitipo. O antitipo ele fala de Jesus. O antitipo ele fala da igreja e assim por diante. Que Deus em Cristo ilumine a sua mente, que você possa ter desejo de conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, nosso Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo em outra oportunidade. Tem muitos outros personagens aqui que se identificam com a vida e com o ministério de Jesus. Tem José, tem Jonas. Lembra de que Jesus falou sobre Jonas? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim importa que o homem fique 3 dias no seio da terra. Está vendo a semelhança aí, como se identifica? Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que nos deu para estudarmos a Tua palavra. Ela é viva e eficaz.
Meu Deus, peço que perdoe os meus pecados e perdoe os pecados de todos que estarão vendo esse vídeo. Venha libertar aqueles que estão presos espiritualmente, venha dar um novo coração, meu Deus. Venha fazer essa pessoa nascer de novo. Venha abençoar todos os inscritos no canal. Que esse canal possa crescer cada vez mais e alcançar o número maior de pessoas, Senhor. Porque breve o Senhor voltará. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Quero mandar um abração todo especial a todos os novos inscritos aqui do canal. E você que está aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no nosso canal. É o canal Embaixadores de Cristo, estudo bíblico e também pregações evangelísticas. Estamos aí com vários vídeos de pregação, onde temos realizado a obra do Senhor aqui na cidade de Betim. E também temos parceria com outros irmãos, como o missionário Edilson, que tem realizado a obra em vários estados do Brasil, a obra missionária. E esses vídeos, essas pregações têm servido de incentivo para outras pessoas do Brasil se desprender, sair do conforto e ir para a rua anunciar o Evangelho. Deixa Deus te usar.